O valor da humildade. Querido, você já observou como a gente vive numa sociedade narcisista? Sim ou não? Egoísta, arrogante. Quantos aqui percebem uma ênfase exacerbada no eu ao invés do outro? Isso é diametralmente oposto àquilo que Jesus ensinou. Jesus ensinou exatamente o contrário, que eu devo desejar para o outro o que eu desejo a mim mesmo. Que o foco da minha vida nunca pode ser o meu eu. Deus nos criou por um propósito, e esse propósito, antes de mais nada, tem a ver com alguém, tem a ver com uma localidade, tem a ver com um propósito que Deus tem para a nossa vida. Mas essa sociedade tão egoísta é uma sociedade que muda os valores. Por exemplo, o que é mais importante? O entretenimento ou a educação? Mas quem é mais valorizado nessa sociedade? Quem ganha mais? O professor ou os atletas ou os atores? Quem ganha mais? O médico ou os artistas de Hollywood? Tudo isso porque vivemos numa sociedade onde a vaidade reina, e sem que nós percebamos, isto acaba entrando no nosso sistema de valores. E em função disso, percebemos uma sociedade vazia, vã, onde pessoas acreditam que serão plenas se forem mais belas, se forem mais ricas, mais famosas. Hoje em dia tem pessoas que dão tudo para ter likes no Facebook, não é? As pessoas nem leem mais o texto, elas querem saber quantos likes ou quantos dislikes. Tudo isso mostra que, de fato, nós mais do que nunca precisamos entender o antídoto para esta sociedade vazia, rasa. E este antídoto, meu querido, está na palavra de Deus, que é a humildade. E hoje eu quero mostrar para vocês na palavra de Deus como a humildade é importante, não só para que o indivíduo compreenda qual é o seu papel na sociedade, mas para o próprio funcionamento da sociedade, da família, das empresas, de tudo mais. A gente vai dar algumas ilustrações que você vai se encaixar muito mais nisso. Eu quero começar lendo o texto de Provérbios 15, 33, que diz assim: o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra. O antídoto para uma sociedade egoísta, vaidosa, é a humildade. Agora, a humildade, diferente do que muita gente pensa, não é uma fraqueza. A humildade, ao contrário, é uma característica dos fortes. Porque pessoas vaidosas, que precisam todo o tempo de holofotes sobre si mesmas, são inseguras. São pessoas que não conhecem o seu valor. Precisam todo o tempo de que alguém as encoraje, as elogie. E esta é a raiz de vivemos um tempo de pessoas tão vazias, pessoas tão angustiadas à procura de não saber o quê. Há um consultor chamado Ken Blanchard, que ele diz assim: a humildade não significa que você pensa menos sobre você mesmo. Significa que você pensa menos em si mesmo. Numa empresa, por exemplo, o que significa a humildade? Significa que o meu papel lá deve contribuir para o todo, e não simplesmente olhar a minha parte. Eu vou dar um exemplo que todo mundo aqui deve estar pensando agora. Ontem saíram os dois maiores gênios da Copa, Cristiano Ronaldo e Messi. A gente não vê ninguém discutindo o que o futebol está perdendo por esses dois gênios
não continuarem. A gente fica vendo as pessoas discutindo qual deles falhou mais no papel que tinha de ser gênio. O próprio Neymar no Brasil, ele devia ficar muito mais preocupado em jogar para o time, para que o Brasil possa ir adiante, do que propriamente com a sua imagem, de querer ser o melhor jogador para ganhar depois o título de melhor do mundo. Sim ou não? O que acontece quando ele jogou, no primeiro jogo veio com aquele cabelo, né? Aquele cabelo de cacatua. Se for dar uma cabeceada, certamente a bola ia amortecer naquele chumaço. Não sei como é que chama aquele negócio. Foi tanta coisa em cima dele que ele estava tão preocupado em ser o gênio que não jogou nada. E teve que ver um coadjuvante, o Coutinho, brilhando. Porque não estava ali preocupado em ser o melhor do mundo. Estava ali preocupado em contribuir para o time. Parece que Deus foi tratando com ele, né? No segundo jogo, já tinha parado a cacatua. No terceiro jogo, estava melhorzinho, já jogou melhor, jogou para o time. Sabe como é que está o cabelinho dele? Baixinho e moreninho. Parece que agora ele entendeu que é melhor jogar para o time. E que quando o time brilha, ele pode brilhar também. Mas é incrível como as pessoas exigem uma das outras. E muitas vezes você acaba exigindo de si mesmo. Que você tem que brilhar, que tem que ser o melhor. Que você só terá valor se for o primeiro. Não existe importância em ser o segundo. Há ditados e frases que dizem: o segundo é o primeiro perdedor. Mentira. Você não terá que ser sempre o primeiro, nem o melhor, nem o mais belo, nem o mais inteligente, nem o mais ungido, nem o mais rico. Você precisa ser aquilo que Deus quer que você seja. E a tua vida tem que contribuir para a sociedade. Hoje eu quero fazer algumas reflexões a respeito da humildade. É muito importante a gente entender, não só biblicamente, mas de maneira prática na nossa vida, como esta verdade se aplica. E como a palavra de Deus diz que a humildade precede a honra. Quantos aqui querem ter uma vida honrada? Honra, meu irmão, significa literalmente glória. Significa brilho. Agora, a Bíblia não está dizendo que o brilho você adquire através de brilhantismo, mas através de uma vida humilde. Então eu quero fazer 3 reflexões a respeito da humildade. Porque é tão importante termos humildade na nossa vida. Em primeiro lugar, porque a humildade nos revela a verdadeira perspectiva da vida. O texto diz: o temor do Senhor é a instrução da sabedoria. E a humildade precede a honra. A palavra temor do Senhor não é medo, é espanto. Alguém aqui já esteve num safari perto de um elefante passando ao seu lado? Quantos aqui já tiveram essa experiência? Eu nunca tive, mas eu já vi muito em televisão. Mas as pessoas que têm, diz que se sentem absolutamente pequenas. Aquele ser gigantesco tem todo o poder para matar a pessoa simplesmente com uma trombada que ele dê no jipe, que não é nenhuma proteção para ele. Então, na verdade, temor na Bíblia significa isso: você compreender a grandeza de Deus. E aí olhar para si mesmo sob essa perspectiva. Diante de Deus, irmãos, você e eu somos nada. E o que a Bíblia diz, a pessoa que entende isto, a grandeza de Deus, e se compara a esta grandeza, ela se torna humilde. Porque ela reconhece que ela está longe de ser um ser brilhante, autossuficiente,
poderoso. Pessoas que agem assim acabam tendo uma vida de obediência, de glória para Deus, e o final disso é honra. Então, por melhor que nós sejamos, e Deus pode nos dar dons e talentos e capacidades, mas a gente não pode perder a noção e a perspectiva da vida. Diz que alguém encontrou o Billy Graham num elevador em Nova York, e a pessoa não era um cristão, mas já tinha visto o Billy Graham. E disse para ele: o senhor é o Dr. Billy Graham, não é? Ele disse: sou sim. Ele disse assim para o Billy Graham: o senhor é um grande homem. Diz que o Billy Graham virou para ele e falou: não, eu sou um homem comum, com uma grande mensagem. Queridos, que homem extraordinário. Recebeu a honra e a glória que Deus deu a ele, por causa da sua humildade. E hoje, certamente está recebendo os louros de uma vida inteira, sabendo a quem deveria dirigir a honra e não para si mesmo. A gente que trabalha com multidões, a gente tem que tomar cuidado. Eu tenho muitos seguidores no Facebook e através no próprio YouTube também, através das mensagens. Muitas vezes eu sou muito elogiado, a tua palavra é maravilhosa, que ensino, e vai aquela babação de ovo, né? Mas de vez em quando, no meio daqueles comentários tão elogiosos, e uma pessoa disse assim: está falando contra o pecado, devia pregar contra a gula. Olha o tamanho da barriga dele, que indecência. Eu li aquilo e falei: essa pessoa deve estar muito incomodada com alguma coisa. Mas o Espírito Santo falou: mas ela está certa. Pois é, gente. De vez em quando Deus permite umas coisas dessas para a gente menos. Não é? Reconhecer que ninguém é perfeito, que todos nós estamos a caminho da perfeição. Como diz Paulo: não julgo ter alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A perspectiva que a gente tem quando a gente compreende o que Deus espera de nós, e a gente percebe que a gente está tão aquém, né, daquilo que poderíamos ser, isso faz de nós pessoas mais humildes. E pessoas humildes, irmãos, inspiram os outros. Eu sou muito fã do Messi, que além do futebol maravilhoso que ele tem, ele é humilde. Aquele camarada podia ser o cara mais metido do mundo. Eu vi os comentários a respeito dele. Os argentinos não culpam o Messi. Dizem: ele fez o que pôde. Por quê? Porque ele é um indivíduo humilde. Joga aquele futebol monstruoso. E você não vê ele querendo babar ovo, não querendo, mídia. O que ele quer é jogar bola. Outros, em compensação, jogam muito menos e aparecem muito mais na mídia do que com o futebol que tem. Qual é a sensação que você tem quando o indivíduo é soberbo? Você dá risada quando ele cai e fracassa. Mas quando o indivíduo é humilde e ele por alguma razão falha, as pessoas têm um outro sentimento. Então quero dizer para você, querido, o caminho do sucesso não é o caminho de você escolher ficar trazendo holofote para si mesmo, mas deixar que Deus faça isso. A Bíblia diz: não sejam os teus lábios que te elogiem. Então, nós precisamos fazer uma reflexão sobre a vida, sobre o que nós podemos ser diante da vida, para que a gente tenha com clareza o que Deus tem para nós e o que nós poderemos ser. O grande jogador de beisebol, Lou Brook, disse assim: mostra-me um cara com medo de estragar a sua aparência, e eu lhe mostro um cara que você pode sempre derrotar. Aí perguntaram: mas por quê? Aí ele diz: porque seus olhos estão fechados
para tudo ao seu redor. Você conhece alguém assim? Que está tão preocupado com o espelho que é incapaz de olhar para o outro? Eu espero que no Brasil os nossos jogadores entendam que eles são holofotes, e principalmente aqueles que se dizem cristãos, que tenham um comportamento digno de servos do Senhor. Querido, quando você diz para qualquer pessoa que você é cristão, as pessoas não vão olhar só o resultado da sua vida, as suas obras. Elas vão olhar o teu caráter, as tuas atitudes, a tua postura. Amém? Olhe para a pessoa do teu lado e diga: humildade faz com que a gente veja o mundo por outra perspectiva. Certa vez perguntaram ao Winston Churchill, ele foi considerado o maior líder inglês de todos os tempos, o homem que conduziu a Inglaterra na vitória na Segunda Guerra Mundial. Falaram para ele assim: escuta, Dr. Winston, o senhor deve ficar muito feliz, né? Que toda vez que o senhor vai discursar, o auditório está lotado, né? Ele disse: é verdade, eu fico feliz, mas eu sempre me lembro, quando eu penso nisso, que se eu tivesse sendo enforcado, ia ter o dobro de pessoas aqui. Sabe, gente, o indivíduo que é humilde, ele não depende nem dos elogios e nem das críticas. Porque a multidão, ela pode ser num momento altamente elogiosa, mas pode ser cruel numa outra hora. Pessoas que ficam puxando o seu saco, com perdão da palavra, são as primeiras, no momento que você cai, a apontar o dedo para você. Então seja humilde. A Bíblia diz que a humildade precede a honra. Amém? Isso é a contramão do que a gente vê hoje, né? Porque hoje a mídia, a televisão, o cinema sempre vai valorizar as pessoas que brilham, que aparecem, que se acham, né? Mas a humildade, ela nos ensina a olhar a vida por uma outra perspectiva. Em segundo lugar, a humildade nos ensina a crescer durante as perdas. Diga para a pessoa do teu lado: todo mundo tem vitórias e derrotas, ganhos e perdas. Quantos aqui já passaram por um momento muito ruim na tua vida que você só perdeu? Uma sucessão de perdas. Já passou por isso? Deus te ama, viu, meu irmão? Porque esse é o melhor momento para crescer. Você nunca cresce na vitória, você cresce nas perdas. Provérbios 18:12 diz assim: antes da ruína, gaba-se o coração do homem, e diante da honra, vai a humildade. A poesia hebraica, ela é muito simples. Normalmente, ela se apresenta de duas maneiras. A primeira linha pode ser repetida pela segunda linha de uma maneira paralela, então paralelismo. Ou a primeira linha apresenta uma verdade e a segunda linha apresenta a contraposição dessa verdade. E nessa hora, então, é uma antítese. E esse texto aqui de Provérbios, ele é, na verdade, uma antítese. Porque, veja, antes da ruína, diga ruína, gaba-se o coração do homem. E diante da honra, diga ruína, contrasta honra. Diga, gaba-se o coração do homem, contrasta a humildade. Perceberam? A gente pode interpretar isso de duas maneiras. A primeira, mais clara, é a seguinte: o indivíduo humilde vai ser honrado, o indivíduo que se gaba vai encontrar ruína. Essa é a primeira verdade que está aqui enfatizada. Mas há uma segunda verdade, que é um pouco mais profunda, que é a seguinte: todos nós passamos por momentos de honra e de ruínas, de ganhos e de perdas, de construir e de destruir. Só que há uma diferença: o indivíduo que se gaba permanece na ruína,
O indivíduo humilde vai passar pelo processo e vai receber honra. Quantos aqui estão vivendo um momento de prova na vida? Esse é um teste de Deus para você. E Deus, quando permite que a prova seja longa na tua vida, é porque Ele te ama. Não é porque Ele não tenha poder para mudar. Não é porque Ele não queira fazer que você passe pela prova. É que Ele sabe que o momento mais perigoso na vida de um homem ou de uma mulher não é o momento do vale, é o momento da glória. Porque no momento da glória muitos se desviam. Então, quando Deus permite que um filho dele passe por esse momento, Ele na verdade está trabalhando o caráter, está quebrantando o coração do indivíduo. Para quê? Para que quando ele estiver pronto, Deus possa levá-lo a uma posição de honra. Amém? Glória a Deus, irmãos. Então é importante você entender que a humildade nos leva a crescer nas perdas. O sucesso não está em eliminar os nossos problemas e enganos, mas em crescer através deles. Olha que texto maravilhoso, irmãos, de Eclesiastes 7,14. Leia comigo, diga: no dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera. Só que aí, diga: no dia da bênção, goza do bem. No dia da adversidade, considera. Em outras palavras, ele está dizendo: quando Deus está tratando com você, aprenda com isso. Aprenda com os erros, aprenda com as perdas, aprenda com os momentos de adversidade. No dia da vitória, celebra. Olha para a pessoa que está lá e diga: no dia da vitória, da prosperidade, celebra, goza o bem. Mas no dia da adversidade, considera. Considera o que, meu irmão? Em primeiro lugar, eu quero dizer que pessoas humildes nunca temem admitir que estão erradas. Entre nós, quantos aqui têm dificuldade de admitir um erro? Parabéns, já estão admitindo. Vamos ficar de pé? Quem tem dificuldade de admitir um erro, fica de pé. Parabéns, vocês já estão tomando a posição correta. Pode sentar, muito obrigado. O problema em você não saber admitir o seu erro é que você não vai aprender com ele. Isso quer dizer que você vai ficar parado naquela área. Não vai passar de ano. Não vai mudar de nível. Não vai mudar de degrau. Amém? Muitas pessoas não alcançam o propósito de Deus porque são incapazes de refletir sobre os seus erros. Estão sempre culpando os outros, a sociedade, a família, as circunstâncias, mas nunca entendem que o erro é delas. Diga: no dia da vitória, da prosperidade, goza o bem. No dia da dificuldade, da adversidade, diga: considera. Considera o quê? O que deu de errado? Você já fez essa pergunta? Por que não deu certo? Quando deu errado? Onde que foi que eu errei? Onde deu errado? Por que deu errado? Existem pessoas que diante do erro e da incapacidade de olhar para si e reconhecer a sua parcela de culpa, não conseguem, irmãos, viver num casamento, não conseguem permanecer numa igreja, não conseguem permanecer numa empresa. Sempre os outros estão errados. O chefe foi injusto, a esposa foi incompreensiva, o marido não vale nada, o pastor não presta, e daí por diante.
A Bíblia está dizendo que você precisa considerar, olhar para si em primeiro lugar. O que eu fiz de errado, Deus? Por que não deu certo? Onde eu errei? Me mostra, para que eu possa aprender com essa experiência. Essas perguntas, elas podem ser muito desagradáveis. Porque quando Deus trata com você, Ele traz pessoas para dizer na tua cara o que você não quis ouvir por bem. Vou te contar um segredo. O Espírito Santo é assim. Ele toca no teu coração. Ele fala através da mensagem. Você não ouve, aí ele começa a apertar um pouco mais. Aí ele bota gente que não te ama tanto. Ele vem e fala na tua cara aquilo que você não gostaria de ouvir. Sabe aquilo que seria duro você ouvir, até de uma maneira macia? Ele vem e bota a pessoa para dizer na tua cara a verdade que você não quer admitir. Diga assim, no dia da adversidade, considera. Olhe para a pessoa do teu lado e diga, meu querido, quando Deus está tratando com você, Ele quer te fazer alguém melhor. Glória a Deus. Mas há uma terceira consideração que eu quero fazer sobre a humildade. Diga assim, a humildade nos permite continuar tentando. O fato de você ter errado não é o fim da linha. Diga para a pessoa ao teu lado, onde você está não é o fim da linha. Querido, Deus não desistiu de você. O fato de você ter cometido erros não faz com que Deus te abandone ou mude o que Ele tem para a tua vida. Ele simplesmente está deixando que a vida trabalhe com você, para que você esteja pronto para as novas oportunidades. Há um livro chamado Mistakes That Worked. Erros e enganos que funcionaram, que deram certo. Você sabia que às vezes Deus até permite que você erre para te abençoar? Sim ou não? Quantos aqui já passaram por uma experiência que fizeram uma coisa errada que deu certo? Sim ou não? Olha, tem uma história que eu quero contar para vocês, verídica, de um farmacêutico chamado John Pemberton, de Atlanta, na Geórgia. Em 1886, ele queria desenvolver um novo remédio para aliviar os nervos e também para acalmar e curar a dor de cabeça. Então ele fez um produto que deveria ser servido gelado. Mas quando ele estava trabalhando naquilo, seu assistente, sem querer, misturou a fórmula com água carbonatada. Quando ele viu aquilo, tomou, falou, isso aqui não vai resolver nada para curar os nervos. Mas tem um sabor gostoso, vou vender como bebida. E ele chamou aquilo de Coca-Cola. E hoje a Coca-Cola é a bebida, depois do café, mais vendida no mundo. Um erro que foi acerto, né? Deus faz isso na tua vida, querido. Quantos aqui são filhos de Deus? Queridos, o Deus que Deus tem para você é como um pai ama um filho. Ele quer ensinar, Ele quer que você acerte. E muitas vezes Ele vai permitir os erros na sua vida. E algumas vezes até o erro está debaixo da supervisão. Amém? Quantos aqui creem que Deus é Pai? Então digo assim, a humildade me permite continuar tentando. Um dos maiores inimigos do progresso se chama perfeccionismo. Perfeccionismo não é uma qualidade, irmãos. É um defeito que impede que você se desenvolva. Quantos aqui são perfeccionistas? Fiquem de pé. Hoje está sendo um dia de terapia conjunta. Como é que é? Exato. Queridos, o pode sentar, muito obrigado. Outra história que eu acho que é muito tremenda
que tem a ver com esta humildade para entender que às vezes os nossos erros nos ajudam a ir adiante. É a história de um homem que estava tentando desenvolver a borracha. As qualidades, da borracha já eram conhecidas há centenas de anos. Só que ninguém conseguia fazer daquela seiva um produto que quando fosse quente não derretesse e que quando esfriasse não ficasse quebradiço. E aí um indivíduo conhecido por vocês chamado Charles, nome comum, mas o sobrenome é Goodyear. Ele estava fazendo experimentos com a borracha. E de repente, sem querer, ele estava tentando colocá-los em prática, misturou com várias substâncias e nada transformava em algo útil. Até que ele misturou com enxofre e sem querer caiu num forno quente. Imediatamente, aquela mistura se fez forte como borracha e não derreteu. E quando esfriou, não quebrou. Vocês conhecem o resto da história, né? Quem é o Goodyear? É a maior indústria de pneus do mundo. Mas por que eu estou falando para vocês da importância de você ser humilde até para reconhecer que os erros podem te levar a lugares melhores? Porque o perfeccionismo, ele nunca acha que o que ele faz está bom. Todo mundo está dizendo está lindo e ele está dizendo está uma droga. Você se sente assim? Está sempre buscando a perfeição? É bom buscar a perfeição, mas não é bom você não se sentir feliz com aquilo que você conquistou. Amém? Há um outro tipo de perfeccionista, aquele que nem tenta por temer o fracasso. Conhece gente assim? Eu conheço uma pessoa que tentou aprender a dirigir. Primeira vez que pegou um carro, bateu numa árvore. Nunca mais tentou. Vive a vida inteira como motorista. Perfeccionista. Perfeccionista também é aquele indivíduo que nunca vai aprender nada com ninguém. Ele é incapaz de querer aprender algo com alguém, porque se ele tiver que aprender algo de alguém, ele não é perfeito. Então a pessoa não se lança. Por exemplo, quantos aqui fizeram um curso de inglês inteiro, desses maravilhosos, cultura inglesa? Fica de pé. Não vou expô-lo. Você conhece alguém que fez um curso inteiro de inglês ou de outra língua e que não fala a língua? Conhece quantos aqui? Tem alguém que tem coragem? Você fez um curso inteiro e não fala, mas não fala fluente. O que faltou? O que faltou? Fala menos. Bom, então você chegou à expertise. Você conhece gente que sabe tudo de gramática, mas quando está diante de alguém não consegue falar nada? Por outro lado, tem gente que fala tudo errado, mas se comunica pra caramba. Sim ou não? É como fala, nós vai, nós foi, nós fez, nós aconteceu. E o camarada está achando maravilhoso, que ele chega lá e ele manda ver. E o outro fica pensando, como é que é essa frase mesmo? Na vida, se você acha que você tem que ser o melhor, você não vai nunca romper. Porque o perfeccionista, ele deixa de tentar por medo de passar por ridículo. Olhe para a pessoa do teu lado e diga, a gente aprende com os erros. Você, para andar, teve que cair. Para aprender a falar, tem que... Eu, quando estou estudando hebraico, vou lá para Israel, falo em hebraico direto. O Ariel me corrige direto. Eu falo, pode corrigir. Corrige uma, duas, quem sabe na 10ª eu aprendo. Mas eu mando a ver, não estou nem aí. Perfeccionismo, meu querido, impede você
de experimentar outros patamares. Um indivíduo que nunca admite um erro, porque é orgulhoso demais para admitir que não é perfeito. Todas essas características de perfeccionismo são ligadas à soberba. Primeiro, porque ninguém é perfeito. Diga assim: eu não sou perfeito e jamais vou ser. Então não tem problema algum em você admitir que você tem que melhorar. Não tem problema algum você, dentro do seu relacionamento de casamento, admitir que algumas vezes a culpa é sua e não é do outro. Sim ou não? Quantas pessoas se amam dentro de um casamento, mas são incapazes de perdoar o outro, ou de reconhecer o seu próprio erro? Então ficam aquelas discussões intermináveis, onde um joga a culpa no outro e ninguém admite a sua parte. Sim ou não? Relacionamentos assim acabam. Experimenta, quando a tua esposa fala de alguma coisa que você fez, dizer assim: você tem toda a razão, me perdoe. Acaba a discussão. Agora, se você fala: eu fiz isso, por que você fez isso? Quando as pessoas vêm trabalhar comigo, eu falo: tem 2 erros imperdoáveis. Quem vem trabalhar comigo, eu já aviso. Tem 2 coisas que eu não admito. A primeira é justificar o erro. Se a pessoa fala: errei, me perdoa, acabou. Eu também erro. E a segunda é atraso. Não consigo trabalhar com uma pessoa atrasada. Eu falo: vai trabalhar comigo, se não for pontual, vai ser mandado embora. Eu já estou avisando para ser pontual. Mas, nos relacionamentos, quando a pessoa admite o seu erro, ela vai mais longe. No casamento, nos relacionamentos de amigos, nos relacionamentos empresariais, admita o seu erro. Admita ser passível de erros. Porque quando você faz isso, você se abre para aprender. Quantos aqui lideram na empresa? Quem vocês têm mais facilidade de desculpar? O que se justifica ou o que reconhece? Sim ou não? Quantos aqui são casados? Quando você tem mais facilidade de perdoar? Quando o teu cônjuge reconhece ou quando ele mantém a posição? Vocês são sábios. Olhe para a pessoa ao teu lado e fala: você já sabe disso. Então põe em prática. Querido, se você tem um espírito correto, Deus pode transformar um engano em uma oportunidade. Até com Deus, a Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então não chegue diante de Deus dizendo: Deus, onde já se viu? Por que o Senhor fez isso comigo? Não, chegue diferente. Senhor, eu nem sei onde eu errei, mas eu sei que eu errei. Humilde. Porque quando você se humilha na presença de Deus, humilhai-vos perante a poderosa mão de Deus, para que Ele, a seu tempo, vos exalte. Amém, queridos? Glória a Deus. A soberba vem das trevas. A soberba é filha do engano. Emburrece, endurece. Quem se quebranta, passa de ano, muda de patamar. Eu quero terminar essa palavra, depois eu vou orar pela sua vida, lendo João capítulo 13, versículos 12 a 17.
Jesus fez isso pelos discípulos na semana em que ele iria ser crucificado. Ele estava em Betânia, vizinha de Jerusalém, esperando para entrar na cidade no domingo de Ramos. E o texto diz: depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e o dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Jesus ali não está de maneira alguma assumindo uma falsa humildade. Olha, vocês me chamam de mestre e Senhor. Não, pelo amor de Deus, eu não sou isso. Não, vocês dizem bem, que eu sou mesmo. E sabia do seu papel. Mas ele diz: mas mesmo assim, como Senhor e como mestre, eu vou assumir o papel do servo. Porque naquele tempo, quando as pessoas andavam, elas podiam estar limpas, mas os pés ficavam sujos. Então, quando alguém entrava na casa de alguém, o servo da casa vinha com um balde e com um pano e lavava os pés dos convidados. E naquele momento Jesus faz isso pelos seus discípulos. Queridos, ele diz assim: eu fiz isso para lhes dar exemplo. Que Deus está dizendo para você, que se você quer ser uma pessoa bem-sucedida em qualquer área da tua vida, no teu casamento, tem que aprender a se humilhar. Se você pegar a história de alguém que viveu 30, 40 anos de casado, você vai ver que essa pessoa aprendeu a engolir muitos sapos. Aprendeu a ter que admitir os seus erros, a passar por humilhações. Muitas vezes, ceder até quando está certo, para que o casamento viesse a dar certo. Amém? Quantos aqui têm filhos adolescentes? Uma das características do adolescente é a arrogância. Ele pensa que sabe tudo. A juventude às vezes faz isso. Eu me lembro, irmãos, que a primeira vez que eu estava sentado numa escola teológica, lá no Palavra da Vida, cada professor que sentava eu falava: não sabe nada. Eu pensava: não sabe nada, sei mais que ele. Irmãos, eu comi o pão que o diabo amassou. Imagine como eu fui amacetado naquela escola. Por quê? Eu achava que eu era melhor que eles. Não sabia nada, estava começando a vida cristã. Olhava para o camarada, fazia uma avaliação, ele não sabe nada. Inocente. Depois de passar por muitas humilhações, que Deus colocou as autoridades na minha vida para me humilharem. Um dia eu estava brigando com Deus, arrazoando com Deus. Deus falou: filho, você não aprendeu ainda que se você não aprender a honrar e obedecer, você nunca vai aprender a liderar? E Deus falou comigo: é isso que eu estou fazendo na tua vida. Eu disse: Senhor, mas o Senhor sabe que eles agirem injustamente comigo. Sei e permitir. Porque obedecer quando você está com a razão é fácil. Estou te ensinando a obedecer até quando você tem razão e o outro não tem. Eu me lembro que eu fiz um propósito com Deus. Falei: Deus, eu estava já no final do 2º ano. Tinha sido proibido de tocar piano na capela, tinha um piano de cauda lindo lá, por nada, só porque eu toquei uma música balançada. Eles não gostavam de ritmo, não gostavam de dissonante, então eu tinha todas as razões do mundo para dizer que era um absurdo aquilo.
A escola não permitia que a gente fosse ao cinema. Aí eu falava, mas não pode ir ao cinema, mas pode assistir vídeo. Estava sempre eu apresentando as razões. Você tinha que cortar a barba. Aí eu dizia, nem Jesus seria aprovado aqui, porque Jesus tinha barba. Eu tinha muitas questões, mas no fundo eu queria discordar. Eu me lembro que a gente não podia tomar, tinha que assinar um termo de compromisso, que não podia tomar álcool. Eu falei assim, o dia que eu me formar, vou deixar a barba, vou no cinema e vou tomar vou encher a cara. Rebelde! Rebelde! E Deus falou, bonito, vou tratar com você. Queridos, passei o que vocês não imaginam. Humilhação. Olha, todo tipo de coisa. O dia que eu falei, Deus, eu me rendo. O Senhor tem toda a razão. Nem eu me aguento. Fiquei quieto uns 6 meses, irmãos. Na classe eu não abria a boca para perguntar. E Deus trabalhando comigo. Quando chegou no final do ano, o mesmo professor que tinha me tratado, ele falou, por que você está agindo assim? Aí eu contei para ele. Ele falou, Deus tinha falado comigo que era para ser duro com você. Quero te fazer um convite em nome da escola. Você é um aluno brilhante. Quero que você seja professor. Sabe, irmãos, eu aprendi ali o que eu não aprendi na minha casa. Porque a vida inteira eu fui desobediente para o meu pai. A vida inteira eu fui o rebelde. Deus me mandou para um lugar onde Ele foi duro comigo, para que eu pudesse me quebrantar. Seja humilde, porque a humildade precede a honra. Se você reconhece essa característica de perfeccionismo, mantenha o que é bom, que é a busca pelo melhor. Mas não tenha medo de se lançar. Não tenha vergonha de reconhecer o seu erro. Não tenha vergonha de admitir para o seu parceiro, pode ser o seu marido, a tua esposa, pode ser o teu chefe, pode ser um subalterno. Sabe por quê, gente? Voltando para a expressão aqui do futebol. Quando uma pessoa é genial e humilde, todo mundo torce por ela. Eu vi um comentário que o Iniesta é um jogador do Barcelona, na maior rivalidade que existe na Espanha entre Real Madrid e Barcelona, diz que até os madrilhenhos aplaudem o Iniesta. Porque ele não é só genial, ele é humilde. A mesma coisa com o Messi. Eu sei que os argentinos estão tristes hoje, mas isso não diminui o que ele foi ou o que ele é. Um jogador extraordinário, mas muito mais do que um jogador, é um homem de bem. É um exemplo. Eu espero sinceramente que o nosso Neymar aprenda com essa lição, porque ele é genial também. E ainda pode se tornar um grande exemplo de pessoa que, apesar de ser brilhante, é humilde. Eu termino essa palavra dizendo para você que se o nosso Jesus, que é perfeito, se humilhou para dar exemplo, não existe melhor exemplo que você, como pai, possa dar ao seu filho. Quando errar com ele, peça perdão. Se você é esposo, quando errar com a sua mulher, peça perdão. Se você errar com o seu líder, peça perdão. E não vem com essa história, erra em público e confessa em segredo. Porque a dimensão do arrependimento tem que estar na dimensão do erro. E a promessa de Deus é, se confessarmos, diga se, condicional, os nossos pecados, diga todos os temos. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Não existe pecado que Ele não possa perdoar. Mas sem confissão, jamais haverá a cura. Feche seus olhos.
Hoje é dia de você perguntar a Deus: Deus, aonde eu preciso melhorar? Me ensina, Senhor, a reconhecer os meus erros, a me arrepender dos meus erros, a não me justificar nos meus erros. Me ensina, Senhor, a ver a vida por uma outra perspectiva, pela perspectiva de quem é o Senhor. Faze-nos, ó Deus, mais humildes, de verdade, no tratamento com os nossos filhos, com os nossos pais, com o nosso cônjuge, na igreja, no trabalho, onde quer que estejamos. Porque a tua palavra diz que é o Senhor quem nos atribui honra. E aquele que se humilha é exaltado. Vem, Senhor, fazer essa obra na nossa igreja. Para que, Senhor, relacionamentos não tenham que se quebrar definitivamente. Amizades não tenham que ser destruídas definitivamente. Casamentos não tenham que ser destruídos definitivamente. Senhor, se há alguém aqui que tem muita dificuldade nesta área, ajuda, Espírito Santo. Nunca é tarde, Deus, para mudar. E eu falo isso comigo mesmo, Senhor. Ajuda-me, Senhor, a ser humilde de verdade perante o Senhor. Reconhecer os meus erros, admiti-los, encará-los de maneira, Senhor, que eu possa lutar para vencê-los, com a tua graça, com a tua misericórdia. Amadurece a tua igreja, Senhor. Leva a tua igreja, Senhor, a uma profundidade. Tira-nos da superficialidade, Senhor, porque a tua promessa é que diante da humildade vem a honra. Hoje nós temos aqui, Senhor, a oportunidade de nos humilharmos perante a ti. Se hoje, querido, você tem alguma área da tua vida que você gostaria de reconhecer perante Deus, não perante os homens, eu queria que você ficasse de pé e aproveitasse esse momento de reflexão da palavra para confessar esta área da tua vida que precisa ser tratada, melhorada, ajustada, transformada. Aqui está o teu povo, Senhor. Como igreja, nós queremos te agradecer pelo exemplo de Jesus. O nosso Rei, o nosso Senhor, se humilhou. E hoje nós nos humilhamos perante a ti. E reconhecemos, Senhor, que a tua palavra é sábia. Ela aponta o caminho, Senhor, para uma vida de vitória. Nós estamos aqui hoje para abrir o coração diante de ti, para confessar o nosso pecado, para confessar, Senhor, a nossa área de dificuldade. Muda nosso coração, Senhor, muda o caráter. Só o Senhor pode fazer isso, em nome de Jesus. O Espírito está me dizendo que há famílias aqui que precisam de perdão. Há pessoas aqui retendo mágoas e não perdoando o semelhante. O Senhor me manda te dizer que na oração do Pai Nosso Ele nos ensina: perdoai as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Se nós desejamos tanto que Deus nos perdoe, porque não podemos perdoar o outro, por pior que tenha sido a ofensa. O inimigo das nossas almas tem conseguido levantar muros e barreiras, porque o coração está duro. Hoje você tem a oportunidade de procurar essa pessoa que te ofendeu e para quem
você precisa liberar perdão. E humildemente perdoar, lembrando que seremos tratados e medidos na medida com que medimos. Senhor, eu peço, Pai, que o Evangelho seja simples, que nós não tenhamos, ó Deus, as nossas justificativas, mas que verdadeiramente nós sejamos humildes para reconhecer aonde erramos e como podemos resolver. Dá-nos coragem e grandeza para admitir o erro e perdoar aqueles que nos feriram. E que a gente possa fazer com o mundo, Senhor, o mesmo que Jesus fez com os discípulos. Porque Ele disse: estou fazendo isso para exemplo, para que vocês façam. Levante a mão, diga: Senhor, ajuda-me a ser humilde. Humildade não é fraqueza, é grandeza. E a tua palavra promete que diante da humildade está a honra. Ajuda-me, Senhor, a considerar o meu coração. Em nome de Jesus. Aleluia.